Olá, queridos! Nós estamos aqui em mais um podcast e hoje nós temos uma pessoa ilustre, mas antes eu gostaria que você se inscrevesse aqui no canal e sua sede regional Chapecó. Você dá o seu like, ative o sininho e dá uma moral para nós. Nós vamos aqui hoje, o Fabiano, ele que é empresário, cristão, pai, marido e também ele que já foi da religião Quimbanda. E nós vamos aqui então conversar com ele hoje com o Fabiano. Muito bom dia, Fabiano. Seja bem-vindo. Muito bom dia, pastor André e Geriel e a todos o pessoal que está aqui na produção. É um prazer muito grande nós estarmos aqui nessa manhã e ter essa oportunidade. Perfeito. Nós que agradecemos, viu, Fabiano, o convite, né, Geri? Bom dia, pastor. Bom dia, Fabiano. Prazer enorme estar aqui mais uma vez. Vamos conhecer um pouco da história do Fabiano e trocar uma ideia. Isso aí. E eu já vou começar, pessoal, então, já fazendo uma pergunta aqui ao Fabiano, né? E nós vamos interagir aqui, então, juntamente com ele. E a pergunta que eu quero fazer para ele, então, é qual é a diferença entre Umbanda e Quimbanda? Pastor André, na verdade, o povo ele se torna um pouco iludido, porque eles têm na mentalidade que a Quimbanda trabalha com o povo da rua e a Umbanda ele trabalharia especificamente, como se diz, com os preto velho, com os passe, com a caridade, e muitas pessoas acabam dizendo que é a linha branca das casas de religião, né? Mas se nós formos olhar à luz da palavra de Deus, todos eles são o mesmo segmento. Eles agem de forma diferente para muitas vezes acabar ludibriando as pessoas e que acabam não tendo muito entendimento, e por essa questão é que o povo acaba indo. Muitos não trabalham com a Umbanda porque é uma linha de rua, de fora, e acabam trabalhando com a linha da Quimbanda, né? Que saliento que é a linha de fora, e a Umbanda então fica aquela linha de passe, a linha branca, que as pessoas não vê tanto quanto acontece por trás dos bastidores. Entendi. Então o Quimbanda é um pouco mais aprofundado, poderia dizer dessa forma? Um pouco mais aprofundado, um pouco mais pesado, porque é onde o povo que realmente quer demandar alguma coisa, ele vai realmente na Quimbanda. Não... E para ser um exemplo, para entrar na religião Quimbanda, o que necessita, o que precisa? Na verdade, você não necessita de nada. De nada. Você vai e você acaba sendo atraído pelo que você acaba vendo lá dentro. Pelas danças, pela forma que... Como você entrou no Quimbanda? Eu entrei... porquê, né? Assim. O porquê. Então, eu entrei eu comecei por uma curiosidade. Entendi. Por uma curiosidade, porque na época eles acabaram abrindo uma casa, um centro, na frente da casa onde nós morávamos, e eu acabei indo por uma curiosidade, por um convite de um conhecido muito antigo, que ele é primo do meu primo. Entendi. Então seria primo do esposo da minha prima.
E eu acabei entrando lá porque acabei vendo ele e um pessoal conhecido há muitos anos também da família, estavam lá e eu acabei indo. Então essa curiosidade. E a questão também foi o seguinte, era um momento muito difícil que eu havia vindo passando. Entendi. As portas haviam se fechado. Certo. Nós já estávamos há 1 ano sem conseguir emprego dentro da cidade de Chapecó. E foi aonde eu cheguei, num domingo de tarde, né? Naquele domingo de tarde. Então eles estavam promovendo uma festa para crianças e foi aonde foi estendido o convite até mim. E eu fui lá e esse conhecido nosso do Rio Grande do Sul, ele acabou perguntando o que eu estava precisando. Entendi. E eu desesperadamente eu disse para ele, olha, eu preciso de um emprego, porque eu já estou há um bom tempo percorrendo e indo atrás e não estou conseguindo o emprego. Ele disse, então me dá o teu nome completo e eu vou aqui vou fazer um pedido e você vai conseguir. E dentro da casualidade, na segunda-feira, eu voltei no lugar onde eu já tinha levado os currículos. Voltei novamente para ver. E chegando lá, o gerente daquela empresa me chamou e me deu um emprego. Olha só. Então eu acabei entrando por esse caminho. Essa foi a porta que abriu para mim entrar. Uma ajuda que eles acabaram te motivando num momento difícil que você estava passando e também a curiosidade em estar conhecendo. É o que é o que a palavra de Deus ela diz que Satanás ele também opera milagres. Sim, sim. Não só nos últimos dias, mas nos dias de hoje, se nós observar, ele também opera milagres. Então acabou abrindo essa porta e eu acabei entrando. Só que todo o caminho que é aberto por eles de uma forma, lá na frente ele acaba, o que você ganhou você acaba perdendo de uma maneira. Entendi. Então você ganha de uma maneira, você ganha de um lado e acaba perdendo do outro, mas não que eles não te abram. Entendi. Eles te abrem, mas te tiram de alguma outra forma. Entendi. Fabiano, tu teve alguma experiência assim que tu pode nos falar que foi tipo de materialização, uma coisa bem fora do comum? Como eu comentei antes, eu sempre tive a curiosidade, porque eu ouvi os pastores que vinham nas igrejas antigamente dar o seu testemunho. Certo. Pessoas que frequentavam os centros, pessoas que... Então eles vinham e davam o seu testemunho. Quando eu escutava esses testemunhos, me despertava uma curiosidade muito grande, porque na época, eu pensava que para você ser usado por Deus, você precisava ter um testemunho dessa natureza. Entendi. Então, o que me fez a eu entrar também nisso foi através dessa linha de pensamento. Foi quando que lá dentro acontece bastante coisas. É claro que lá dentro você há sacrifícios não humanos, não existe em nenhum momento eu vi sacrifícios humanos, mas há sacrifícios de animais, né? Então você acaba fazendo esses sacrifícios porque as próprias entidades elas pedem. Tá, e esse sacrifício seria para quê? Pastor André, na verdade,
quando nós estamos na igreja, nós fizemos o sacrifício Voto. de voto. Você faz um voto, Faz você jejum. faz o jejum, Uhum. você faz campanhas de oração. Então se torna sacrifício para Certo. você matar a vontade da carne e Perfeito. para para que você fortifique O a espiritual. vontade do Espírito, né? Uhum. Que fortifique Deus na tua vida. De forma deles, você tem que, de forma do lado de lá, então você acaba fazendo o sacrifício. De que forma? Você, em determinado tempo, você tem que fazer o sacrifício, porque aquele orixá ou aquele Espírito. Exu, como é chamado, né, olhando na linha da Quimbanda, porque na linha da Umbanda você não tem, pode até ter alguma coisa assim, mas na linha da Quimbanda, que é a linha mais, que é a linha mais forte, então você acaba tendo que dar de comer para o orixá, né, o orixá que fica no teu ori. Então você acaba tendo que fazer aquele sacrifício para o orixá. E quanto ou tempo? pro Quimbanda. Quanto tempo você ficou na religião Quimbanda? Eu fiquei por mais de em torno de uns 7, Oxa, tudo isso. 6 a 7 anos eu acabei ficando. Entendi. Eu tive o privilégio, né, de estar, né, na residência do Fabiano e lá eu presenciei algumas coisas, né, Fabiano? Bastante coisa. Você tinha um cantinho lá que, né? A gente tinha alguma coisa, a gente tinha lá. Outras coisas ainda não tinha permissão de estar lá. Né? Entendi. Porque não era pronto, a gente não era pronto ainda. Então alguma coisa a gente tinha lá, outras coisas não tinha. E você, esse sacrifício, vocês também iam para mata? Vocês faziam alguma coisa nesse sentido? Ou era no local mesmo esse sacrifício, lá no teu altar? A maioria deles são feitos no altar. Tem bastante coisas que é feito também, que algumas coisas é feita. Algumas coisas também são feitas na beira de praia. Né? Então, e por que na beira de praia? Na beira da praia porque o orixá faz bastante oferenda ao orixá e manjá, né? Que daí é um orixá. Então é feito na beira da praia. Então essa questão, uma coisa importantíssima, tem muitas pessoas que são evangélicos e vão para a praia e pula 7 ondas na virada do ano. Eu vou dar 7 pulinhos na beira da praia. Mas esses 7 pulos, ele se torna o quê? Ele é do pessoal da Quimbanda ou da Umbanda, que fazem esse trabalho. Então, se você se aprofundar, se você pegar para conhecer, essas 7 ondas que você está pulando em favor ou está pulando né, em comemoração do orixá, que se chama da Iemanjá, né, onde é feito esses trabalhos para ela. Por isso que a Bíblia fala, né, Geri, não servir a 2 senhores. Né? Se tu servir a um, você vai desagradar o outro. Então, né? Eu queria falar com o Fabiano sobre nesse ponto de propósito de votos, assim, Fabiano. Como que tu pode falar sobre... Na igreja, muitas vezes, a pessoa faz o voto e não cumpre. Se tu não cumprir, né, no outro lado, o que pode acontecer? Bom, uma sobre coisa obediências. Bem importante isso. Olha só. Bem interessante, né? Porque a própria palavra de Deus, ela diz que Deus é misericordioso e longânimo. Né? Se nós observarmos na palavra de Deus, Deus ele deu todo o tempo para quando Sodoma e Gomorra ser destruído, Deus deu o tempo necessário para que ali o casal acabasse saindo de Sodoma e Gomorra. Então, Deus ele é longânimo, né?
Deus deu tempo para Ló e para sua esposa e para sua família. Então você observa que muitas pessoas elas acabam fazendo os seus propósitos na igreja e acabam não cumprindo. Acabam esquecendo, porque isso é do ser humano. Sim. A esquecer. Uns esquecem, outros não cumprem mesmo. Né? Uhum. Quando nós saímos agora da igreja e vamos para o outro lado, você também pode esquecer. Uhum. Você também pode esquecer. Só que lá em algum determinado espaço de tempo ele vai te lembrar. Quando você for numa sessão, quando você for em um encontro, então ele vai te lembrar que você prometeu para levar para ele. E você reata de novo, mas você não leva. Uhum. Aí pode acontecer. Daqui a pouco você bate teu carro. Daqui a pouco você... um exemplo, tu sai antes da... outra situação é que muitas pessoas, pastor André, eles não dão muita importância quando vem na igreja. Digamos assim, 80% do povo que vem na igreja, ele vem na igreja e sai antes da bênção apostólica, correto? Certo. Sai antes do término do culto. E vai embora. Mas na misericórdia de Deus, Deus é longânimo. Certo. E Deus acaba cuidando daquela pessoa. Acaba livrando de um acidente, de um assalto. Agora, muitas vezes, quando você acaba saindo de lá, de uma sessão, e você não pede permissão para ninguém, quer dizer que você saiu desprotegido. Você pode correr o risco de ali na esquina você bater teu carro. Porque você não tinha proteção. Então, quando você vem na igreja, você acaba saindo antes do término do culto. Lá você acaba pedindo a permissão, pedindo a bênção para você sair. Agora, se você não pede, se você sai sem pedir, acaba correndo o risco de você ter acontecer algo na estrada. Então quer dizer que você não tinha proteção. Né? Você não tinha proteção. Então são esses detalhes que muitas vezes as pessoas não entendem. O porquê que na igreja, às vezes as pessoas dizem, mas o meu caminho é difícil, o meu caminho é pesado, o meu caminho é esse, o meu caminho é aquele, a minha cruz é pesada, o meu fardo está um pouco demasiado demais. Mas ele não entende que a misericórdia e a longanimidade de Deus é muito maior do que do adversário, que ele não perdoa. E assim que ele puder te tragar... É mais ou menos, Fabiano, eu posso imaginar aqui, pessoal, que a Satanás ele coloca o cabresco, né, na pessoa. É tipo alguém colocar e dizer, é aqui, ali e puxar, né? Aonde Deus é diferente. Deus ele é longânimo, é misericordioso e então é essa diferença aí que você está falando, né? E quando nós entendemos que Deus é misericordioso, né, nós vamos entender também da questão da obediência, né? Deus sempre vai nos oportunizar com bênção, com vida abundante, né? Mas nós precisamos obedecer os princípios, né? Obedecer os princípios. E diferença também da questão, Fabiano, é que Jesus veja que a graça nos alcançou. Nós não precisamos fazer nada para ser salvo, nada, a não ser crer, né? Os seus princípios, né? A Bíblia fala assim, quando Jesus fala, né? Pegue a sua cruz e me siga. Então quer dizer que nós devemos segui-lo, né? Mas nós não é por nossas obras que nós seremos salvos, né? E dentro dessa composição dessa religião, qual é a visão, qual é pós-morte? Bom, a visão
dentro dessa religião, pastor, ela se torna uma visão, como o senhor relatou, ela se torna uma visão um pouco fechada, porque ao mesmo tempo que você tem a oportunidade de você atingir um caminho amplo, logo após esse caminho ele se fecha, se torna estreito para você passar. Eu costumo dizer que tudo isso ele depende de uma coisa só. A religião, tanto afro quanto a religião evangélica, hoje, ela depende, as pessoas precisam entender uma coisa, que, só abrindo um parênteses aqui agora, quando eu não conseguia entender, quando eu estava na igreja, antes de eu entrar nesse caminho, que o segredo para você alcançar as bênçãos de Deus, ou alcançar o que Deus tem para te dar, é a fé. Certo. A fé e a obediência da palavra. Pois então, aqui também não adianta você só obedecer se você não depositar a tua fé naquilo, no Senhor que você está servindo. Então a visão é que... Porque na realidade, cortando um pouquinho aqui, na realidade o inimigo, o nosso adversário, né, ele não tem o poder, tá, de criar, ele só copia. Isso é fato. Isso é fato. Então o que acontece? Ele usa as oportunidades, porque o reino dele é aqui. Certo. Esse é o reinado dele. Esse é o reino dele. O diabo, uma coisa que nós devemos salientar, pastor André e Geriel, o Satanás, ele é derrotado, perdedor, e não tem como reverter essa situação dele. Sim. Só que todos os dias, mesmo ele sabendo desses três pontos, mesmo todos os dias ao amanhecer, ele coloca a mochila dele e sai procurando uma conquista. Então, como o reinado dele é aqui, ele tem como abrir uma porta, abrir um caminho, trazer aquilo que você está precisando, porque você vai, você pede, você faz oferenda, você faz os agrados para casa, para o povo. Então quer dizer que quando você vai, você faz aquela bandeja, você leva a tua fé junto com aquela bandeja. Não aquela bandeja que vai te trazer, mas é a fé que você está depositando em Satanás. Porque de uma forma não existe outro para você dizer que faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Não, só existe. Nós podemos dizer que existem dois caminhos: ou você serve a Deus ou você serve a Satanás. Né? Então, quando você leva aquela bandeja, você leva também a tua fé, e você acaba depositando a tua fé que vai mover. Então, uma coisa importante é que muitas vezes eu chegava lá e algumas vezes ele chegava a dizer assim: não, por que você consegue as coisas um pouco mais rápido? Porque a tua fé talvez é mais forte do que a fé do outro. Entendi. Então, a fé que você vai executando lá dentro. Só que as pessoas acabam não entendendo essa maneira e acabam sendo
lubridiada. Ludibriada, acabam sendo enganados muitas vezes, né? Por aquela fantasia. E acabam não percebendo que ele ganha aqui, ele perde um pouco ali, perde um pouco lá, perde lá. Então, muitas vezes, ele acaba ficando naquela situação, naquele enredo, e não consegue sair. Pode-se dizer, então, Fabiano, que ele não tem nada, está derrotado, tem consciência disso, mas ele usa da fé, que é o que vem de Deus, ele usa das coisas que Deus fez para te puxar para o lado dele. Para dar para as pessoas. Ou para trazer para junto a ele. Exatamente isso. Ele sabe que todos os dias ele é derrotado. Certo. Agora, observa que nós olhando esses 3 pontos, mesmo assim, todos os dias ele sai trabalhar. E muitas vezes o povo da igreja, cristão, evangélicos, eles acabam desanimando. Porque o ser humano, ele procura o quê? Ele procura as coisas fáceis. Procura as coisas fáceis. A oportunidade. Se nós formos ver, até hoje, ninguém pôde encontrar mácula alguma na Bíblia Sagrada, onde é a regra de fé do cristão. Então, você já começa por aí ver a diferença de um lado e do outro. Eu queria que você também falasse aqui, Fabiano, talvez qual foi o maior tempo, né, que você ficou fazendo oferenda ou sacrifício? O maior tempo que fica dentro da religião é quando você tem que fazer algo para o teu orixá, né? Então, mas e é o orixá que te escolhe, ou você que escolhe? Como é que é isso? Não, você é escolhido, né, pelo orixá, né? Você é escolhido na hora da dança, na hora orixá, um orixá acaba te escolhendo. Esse orixá, que ele te escolhe, ele acaba te escolhendo, e daí você tem que fazer você vai caminhar junto com você vai caminhar junto com ele, né? Então esse orixá seria o dono da tua cabeça. É o dono, é o que vai te orientar, é o que vai se a pessoa está um pouco meio nervoso, e qual era o teu orixá? Quando nós entramos na religião, então era o Xangô, né? Xangô, que é o orixá da justiça. Então, é o orixá que é o dono da balança, né? Certo. É o dono da balança, é o dono da justiça. Então, esse orixá é o que rege, né? Então, aí você acaba tendo que fazer digamos assim, o maior tempo que você fica é quando você tem que ficar fazendo. O cristão, ele acaba muitas vezes, eu me recordo de Daniel, que fez os 21 dias de jejum de Daniel. Certo. Só que uma coisa impressionante é que hoje nós encontramos assim, quando há uma campanha na igreja para fazer um jejum, uma convocação de jejum de meio-dia, ou num domingo de manhã. Antigamente existia bastante a escola bíblica dominical. Certo. E o pastor convocava então toda a igreja para vir para a escola bíblica dominical em jejum. Era onde existia o maior tempo de salvação, o maior tempo de libertação, o maior tempo de cura divina, o maior tempo em que Deus manifestava a sua glória no meio do povo. Certo. Hoje, se nós observarmos, você vai fazer uma convocação para a escola bíblica dominical, pouca gente vem, quase nem vem mais. Quero ver você convocar para uma vigília de oração. Então você convoca para um jejum para salvação de alma e cura,
mas eu não posso ficar... eu tinha um churrasco lá, eu tinha isso lá, eu tinha aquilo lá, eu tinha aquele outro, eu tinha aquele outro, eu tinha aquele outro. E acaba-se não vindo ninguém. Certo? Uhum. Agora, quando você está na religião, você acaba indo. Tem pessoas que ficam uma noite, tem pessoas que ficam 7 dias ali, e você acaba ficando isolado, porque você não pode ter celular, você não pode ter contato, você vai ter contato. Isso no altar, na mata, como que... Isso é no altar. No né? altar. É, no altar. Tem pessoas, então, que fica... Um exemplo, você está me dando, então, esse exemplo, 24 horas, 48 horas... Geralmente... ininterruptamente? Que nem quando você tem um orixá e você vai fazer, você fica 7 dias, né? 7 dias ali. 7 dias ali no altar. Ali. Mas você sai e tal para se alimentar? Não, o alimento ele vem até você, você não sai dali. Você entendi. não sai. Entendi, alguém vai lá atrás. Alguém te traz o alimento, você sai para ir ao banheiro. Mas você fica naquele... Você fica naquele altar ali. Todos esses dias. Então é o que nós vemos que é o sacrifício. E baita sacrifício, né? Porque você ficar aí uma semana, gente. Né? É o sacrifício. Uma semana, um exemplo, é isolado. Você está isolado, você está lá. Você fica ali. Você fica ali, na verdade, você é o que eles dizem, você fica pedindo. Lembrando, é como se você estivesse fazendo tuas orações dentro do templo, mas você tá dentro de um templo, você está dentro de um templo também, de uma religião. Sim. Né? Mas você acaba ficando ali pedindo teus pedidos para você, para teus irmãos, para tua família, para os seus negócios, né? Só que você acaba ficando meio que sem contato, né? As pessoas veem, há todo um respeito, não se tem conversa na casa, não se tem grito, não se tem... Então você vê que há uma... Eu sempre observei isso, pastor André. Não pode fazer nada se o orixá não permitir, né? Então... na religião, o orixá ele se torna como o criador de todas as coisas, tá? Oxalá, que seria o orixá, então Oxalá se torna o criador de todas as coisas. Então é uma hierarquia, né? Mas não se tem Bíblia, não se tem muitas pessoas, eles até lerem a Bíblia, lê a Bíblia, mas eles não têm a Bíblia como regra. Regra, né? Eu te perguntei porque a gente ouve falar, né, sobre esse livro, então não tem nada. O livro São Cipriano ele já vai para uma outra dimensão, né? Um outro caminho, né? Que é usado. Show de bola! Aqui conversamos aí com o Fabiano, né? Aprendemos um pouco mais aí sobre essas religiões afros, Umbanda, Quimbanda, e desde já nós queremos agradecer Fabiano. Fabiano hoje é cristão, crente, né? Empresário bem-sucedido, e Deus tem o abençoado. E eu também faço um comentário aqui que os cristãos, realmente assim como o Fabiano colocou aqui, nós devemos nos transbordar, colocar-nos, né, a fé em ação, porque qual o desejo de Deus? É transformar pessoas em caráter, não em reputação, né? Em caráter, quando a gente agradece a Deus, vem cultuar ao Senhor, e o culto a gente sempre fala que ele é uma extensão da sua semana que você vem para você entregar aquilo que você tem a Deus, ao Criador, né? Mas Fabiano, desde já agradecemos você pelo tempo, né, Geri? Isso aí, obrigado, Fabiano, por ter atendido o convite. Grato a Deus por ter te dado inteligência e ter misericórdia da tua vida e ter te salvado de novo.
Nós ficamos agradecidos, né, a essa oportunidade aberta aí ao Gerê e ao pastor André, e ficamos mais agradecidos ainda a Deus, porque nos deu uma oportunidade Verdade. de nós retornarmos à casa de onde nós sempre fomos. E agradeço ao pastor André também. Amém. Porque foi aonde nós estivemos pedindo uma ajuda. Então a gente fica grato e também nunca vamos esquecer, né, que foi aqui que nós encontramos um amigo, porque amigo não é aquele que quando você está tudo bem, que você tem, que você pode, que você proporciona, ele é teu amigo. Esse amigo é fácil. Verdade. É fácil você ter esses amigos assim. Amigo é quando você está numa dificuldade e você pode contar o teu segredo, chegar a contar, e depois ele não vai ficar usando Exato. essa situação contra você mesmo. Então agradeço a Deus porque me colocou o pastor André como um amigo e teve ali conosco, orou, e nós começamos então a voltar ao caminho novamente. Agradecido, viu, Fabiano? Que Deus abençoe sua vida. E não esqueça aí de ativar o sininho, se inscrever aqui no canal. Isso é a Sede Regional Chapecó. E até o próximo podcast.